Bem-vindo ao Proco. Meu nome é Stan Prokopenko. Muitos de vocês têm pedido um vídeo sobre sombreamento. A primeira coisa que você precisa entender quando começar a sombrear é como a luz afeta a aparência da forma. E como capturar corretamente a tridimensionalidade da forma, com base nas características da luz e da cena. Em alguns dos meus vídeos anteriores eu falei sobre coisas como formas, valores e bordas. Mas como nós sabemos o que é forma, valores e bordas para desenhar, o que exatamente estamos procurando? Bem, nós procuramos pela luz e como ela ilumina o objeto em nossa imagem. Luz é a razão pela qual vemos qualquer coisa, e as características de luz podem mudar completamente a aparência das coisas que ela ilumina. Então eu gostaria de analisar a luz na cena e tentar capturá-la, de modo que o espectador pode sentir a luz. A forma parecer tridimensional é um subproduto da captura correta da luz na forma. Ok, eu espero que eu lhe tenha convencido de que estudar luz sobre a forma é importante. Agora vamos dar uma olhada em todos os elementos. Para isso, eu vou precisar de um ovo. Para isso, eu vou precisar de um ovo. Existem duas zonas principais, luz e sombra. O limite de transições de luz para sombra é o terminator. Está localizado na tangente entre a fonte de luz e a forma. Em outras palavras, pouco antes do plano que começa a afastar-se da luz. Vamos começar falando sobre o lado sombrio. Existem dois tipos de sombras. A sombra da forma é uma sombra gerada sobre planos que se afastam da fonte de luz. Uma sombra projetada é causada por uma forma bloqueando a luz projetada em outra forma. Este ovo está impedindo a luz de alcançar esta parte da mesa. Você pode encontrar esta forma projetando linhas a partir da fonte de luz até os limites da primeira forma e continuando a essas linhas até a forma obstruída. Sombras raramente serão completamente pretas. A luz salta dos objetos para o ambiente e é refletida de volta para as sombras. Isso se chama luz refletida. Neste caso, a luz vai refletir do papel para a sombra sobre o ovo. Ao longo do terminator, às vezes você vai ver uma sombra núcleo. É um plano mais escuro que define a borda da sombra. A espessura e a suavidade da sombra núcleo pode variar bastante. E depende da espessura da forma. A nitidez da borda é entre os planos claro e escuro. Ou do ângulo e a posição da fonte de luz refletida. Às vezes você não vai ver a sombra do núcleo em absoluto, só se houver algo ao lado da sombra, para refletir luz suficiente para criar uma diferença visível em valor. Este pedaço de papel escuro reflete menos luz do que o papel branco. Você pode ver uma diferença drástica no valor da luz refletida. Além disso, quanto à visibilidade de uma sombra do núcleo, a reflexão tem que vir da direita do ângulo. Se for diretamente atrás da sombra, ela vai criar uma boa sombra núcleo. E se passarmos a fonte de reflexo mais perto do ângulo da fonte de luz principal, ela vai iluminar a área onde a sombra núcleo estava. Quando não dá para ver uma sombra núcleo distinta, muitos artistas escolhem dar uma enganada, porque isso pode adicionar mais tridimensionalidade à forma. A luz refletida não afeta apenas a forma da sombra, ela também afeta as sombras projetadas. Menos luz pode saltar para esta profunda fenda onde o ovo e a mesa se encontram, e para que a área fique mais escura, conforme ela vai mais fundo. Isso se chama de sombra de oclusão. Passando para a zona de luz, imediatamente após o limite, é um meio tom. Esses são planos da forma que estão parcialmente atingidas pela luz direta. Conforme os planos se aproximam da parte iluminada, eles vão ficando mais leves, e o ponto onde a forma aponta diretamente para a luz é chamado de luz central. Não confunda a luz central com o brilho. Destaque: a diferença entre as duas é que a luz central é um plano que é direcionado para a fonte de luz, enquanto o brilho é a reflexão da fonte de luz. Um reflexo se moverá dependendo de onde o espectador estiver. Então digamos que este é o ovo. O espectador ou câmera está aqui embaixo, e a fonte de luz aqui em cima. A luz central será aqui de frente para a fonte de luz. No entanto, o brilho terá que estar no ponto onde a luz pode saltar para a superfície do ovo, e atingir os olhos do espectador. Esses dois ângulos precisam ser iguais. Se você joga sinuca, isso é muito similar. Para testar esse conceito, vamos marcar o ponto de brilho. E marcar um outro ponto para a luz central.
Agora vamos mover a câmera e ver o que acontece. Ok, você pode ver aqui que o brilho mudou-se para um local diferente após a câmera. A luz central não mudou, ainda está apontando diretamente para a fonte de luz. Não deixe a matemática de tudo isso confundi-lo. Luz e sombra projetadas, que falamos antes, podem ser alteradas, e ainda parecerem convincentes. Ninguém vai te dizer que uma luz está no lugar errado. Eu posso pegar o brilho neste ovo, movê-lo para um local diferente, e mudar a forma, e mesmo assim ainda ficar convincente. Vou muitas vezes mudar a forma de uma sombra projetada, para descrever melhor a forma onde ela está projetada. Por exemplo, se eu tenho um objeto que lança uma sombra que parece ir contra a forma. A forma desse rolo de papel toalha é um cilindro, e para mostrar isso, eu posso mudar a sombra projetada do ovo para envolver o cilindro. Normalmente eu tento descrever a forma onde a sombra está sendo projetada, de uma forma diferente que a sombra projetada. Então, se dê liberdade artística, aprenda as regras, e então saiba como quebrá-las. Para melhorar o desenho. Só quero deixar vocês sabendo, eu vou lançar um DVD em breve, então fiquem espertos. Ele vai incluir todos os tutoriais em vídeo que eu tenho feito até agora, além de alguns extras que estarão disponíveis apenas no DVD. Estou esperando tê-los disponível nas próximas semanas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com seus amigos, eles podem gostar também. E não esqueça de ler a descrição desse vídeo para mais informações. Te vejo no próximo vídeo. For this, I'm gonna need an egg. For this, I'm gonna need an egg. Oopsie, sorry. I'm gonna need an egg. Yeah, that's perfect.